Pensar a história de uma instituição escolar envolve as memórias daqueles que a vivenciaram. Essas memórias podem ser evocadas por meio da arquitetura de uma sala de aula ou de um laboratório, nos objetos que utilizamos para estudar e ensinar, nas práticas no espaço e na cultura escolar. Elas são experiências dos eventos que nos envolvemos enquanto estudantes ou servidores, provocadas pelas lembranças da recepção do primeiro dia de aula, das conversas no pátio, das atividades culturais, das competições esportivas, das feiras científicas, da cerimônia de formatura, das amizades e amores que construímos ao longo de nossa existência em um espaço escolar. Em comum, elas constroem nossa identidade e fazem parte do inestimável patrimônio cultural de uma instituição escolar. Mas o tempo não para. As memórias são uma construção social e estão em constante transformação. Se não há preservação dessas memórias, um meio para que se possam ser manifestadas e representadas, elas se dispersam e se perdem com seus criadores. Foram essas preocupações que levaram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul a instituir um espaço para preservar e divulgar a sua memória, o Núcleo de Memória do IFRS, o NUMEM. Para isso, o NUMEM foi criado em 2018 como um programa permanente de extensão e tem como objetivo organizar, preservar e difundir o patrimônio cultural, material e imaterial do IFRS, de forma sistemática e permanente. Desde então, ele vem se constituindo como um centro de referência da história e memória da instituição, das comunidades e da própria educação profissional e tecnológica no país. O Núcleo de Memória conta com representação na reitoria e nos 17 campi, desenvolvendo suas atividades de preservação e divulgação em todo o IFRS. Nos campi, são realizadas diversas ações com suas comunidades, como as comemorações de aniversário, o concurso de fotografias de 2021, Olhares sobre o Ensino Remoto, e o de 2022, Imagens para o Mundo, Olhares para a Educação pós-pandemia. As tecnologias digitais têm sido aliadas para essas ações. Por meio do site institucional, o Núcleo de Memória apresenta informações históricas sobre o IFRS e seus campi. É possível o visitante acompanhar a linha de tempo, explorar a biblioteca virtual e conhecer as ações e projetos em andamento. Também foi integrado ao site um repositório digital por meio do Tainacan, que é um software de catalogação e disponibilização de acervos. Por ele, são organizados acervos do IFRS e de interesse da educação profissional e tecnológica. Assim, é possível acessar os acervos de documentos, imagens fotográficas e de registros audiovisuais, permitindo efetuar pesquisas por temas e temporalidades, conforme o interesse do visitante, que também pode doar seus acervos pessoais ao rememorar a sua formação na instituição. Junto a isso, o NUMEM procura incentivar a preservação dos acervos documentais físicos já existentes, a partir da organização e da digitalização, a fim de disponibilizá-los à comunidade. Assim, para divulgar esse patrimônio cultural, o núcleo criou o NUMEMcast, que é o seu programa de podcast, onde procura tratar de forma breve temas específicos da história do IFRS e de outras instituições de educação. Já pelo Instagram, procura-se 2 vezes por semana dar destaque aos eventos, acervos e produtos difundidos pelo NUMEM. Por fim, entre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Memória, destaca-se o projeto Experiências da Comunidade Escolar do IFRS durante a pandemia de Covid-19, sendo entrevistados, desde julho de 2022, servidores técnicos, docentes, estudantes e gestores a respeito de suas experiências frente à pandemia. Essas memórias oportunizam conhecer o quanto das vidas profissionais e pessoais foram afetadas pelo confinamento e as expectativas geradas pela vacinação e retorno ao trabalho presencial. O projeto oportuniza coletar registros históricos imprescindíveis para futuras pesquisas sobre o período. Isso é apenas um pouco do que o Núcleo de Memória do IFRS procura oferecer. A preservação e divulgação de uma memória institucional contribui para criar um sentimento de pertencimento enquanto estudantes, egressos ou profissionais da instituição. Mais do que isso, fortalece a conscientização histórica tão necessária para entendermos a educação profissional e tecnológica e o seu papel de transformação das realidades, em prol de uma cidadania ativa e crítica voltada para o mundo do trabalho.